Elza Augusta Fleury Viana, hoje sou gestora, diretora da unidade de Campinas, João Pompini Mascarenhas. Eu nasci em Goiânia, estudei, fiz o Grupo Modelo, que era uma escola pública, depois fui para o Colégio de Santo Agostinho. Fiquei no Santo Agostinho o ensino fundamental, depois fui para o Colégio de Aplicação, porque meu pai era diretor de AC lá. Aí, ele, como tem a vaga, eu fui para lá. Depois, parei de estudar no científico. Terminei o 3º ano do ensino médio hoje, né? Parei de estudar, casei, fui morar no interior de Goiás, que meu marido é engenheiro e ele foi para lá. E eu fui, fiquei em Campos Belos, Porangatu, Inhumas e Goiás, cidade de Goiás. Depois vim para Goiânia. Ele foi transferido para cá. E aqui, logo depois que eu cheguei, 1 ano e meio, 2, que eu estava morando em Goiânia, vim trabalhar no SESI. Meu sogro fazia parte da Federação das Indústrias, foi um dos fundadores da federação. E aí eu vim para cá. Trabalhei como telefonista um tempo, depois fui auxiliar de escritório e auxiliar administrativo. Pedi para o seu Daniel, né, um emprego, que eu estava muito ociosa, e ele falou com o doutor Aquino. O seu Daniel fazia parte da federação, pedi para o doutor Aquino me arrumou o emprego. E eu vim como telefonista. E depois assumi o cargo de auxiliar de escritório, no departamento pessoal. E depois do departamento pessoal foi galgando os lugares que iam surgindo, fazia teste e era aprovada. Aí fui auxiliar administrativo, assistente administrativo. Depois teve uma época que surgiu uma oportunidade, assumi a gerência do Jardim Planalto. No Jardim Planalto fiquei por 6 anos. Lá a gente mudou, criamos o nome do doutor Gustavo Labozier Jordão. Foi na minha gestão que a gente fez uma homenagem para o doutor Gustavo, que foi superintendente uma época do SESI. Na época que eu vim para o SESI, já era o doutor Mozart. Aí depois disso, teve umas mudanças de gestão e o Newton Antônio Faleiro, na época, fez uma mudança, fez um rodízio de gestor. E aí eu fui para Campinas. E em Campinas eu estou até hoje, que lá já tinha o nome de João Pompini Mascarenhas e muito conhecido como SESI Campinas. O SESI Campinas, ele tem essa peculiaridade e começou como ensino de infantil. Na época que eu estava mudando para lá, estava tirando o ensino infantil e nós formamos um processo. Nessa época eu estava entrando lá, ajudei a diretora de lá, que é do Estado, que é uma escola conveniada, e formamos ensino médio. E foi autorizado, então a gente tem o ensino fundamental, 2ª fase, o ensino médio. E tem educação, saúde e lazer lá. Tem a saúde na odontologia e teve algumas mudanças nessa época, né? Porque tinha odontologia para a indústria, mas como a indústria foi saindo de perto de Campinas e foi ficando mais o comércio, a gente passou a dar odontologia só para os alunos da escola. Então é uma parceria que a gente tem e estou até hoje no SESI. E assumimos depois como diretora da unidade. Nesse percurso entre auxiliar de escritório e direção, eu fiz curso superior, fiz economia na faculdade de Anhanguera, e quando assumi a direção da escola, o professor Manuel, ele achou que todo diretor tinha que ter curso de pedagogia. Aí eu fiz um curso de pedagogia pela Unisul, pela Unisul, que é do Paraná, presencial e EAD, e formei em pedagogia já no SESI. Fiz vários cursos pelo SESI, meu crescimento profissional todo foi no SESI, entendeu? Tem um curso de gestão empresarial, parceria da PUC com o Senai,
da Católica na época, porque hoje que é PUC, e fiz uma especialização em gestão, iniciativa social. O SESI era muito social na minha época, né? Vi muitas inaugurações de unidade, como Catalão, fui na inauguração de Catalão, Niquelândia, Intubiara, o teatro, isso tudo cresceu e eu estou no SESI. E que a gente, acho que foi na minha unidade que a gente começou a aquecer todas as piscinas do SESI. Então eu cresci vendo essas mudanças das necessidades, do que o SESI estava precisando, do que a indústria estava precisando. A gente foi adaptando e estamos hoje aqui. Olha, eu acredito que não, porque sempre a gente trabalhou e informava que cursos do Senai, que sempre foi procurado, porque quem capacitava o trabalhador era o Senai. E o SESI fazia a parte de educação, saúde para os seus dependentes e lazer. Porque o Ferreira Pacheco, a gente sempre atendeu a indústria, os industriários no Ferreira e facilitava tudo para eles fazendo churrasco, tendo lazer. O SESI sempre fez lazer com o pessoal da indústria. Para os filhos da indústria, o SESI teve assim, atletas, sempre teve muito atleta de ponta dentro, na formação dessas crianças e do trabalhador da indústria. Eu não vejo que a indústria goiana estaria onde está se não tivesse SESI e Senai. O sistema, mesmo que a gente perdeu alguns, né, o transporte, mas eles ainda procuram a gente. Eu tenho muito aluno ainda, porque o Senat não buscou a educação, buscou mais a parte do trabalhador, né? E esqueceu os seus filhos, seus dependentes. A gente tem muito ainda disso. Olha, eu tive muita gente que passou, até porque eu trabalhava no recurso humano. Fiz ficha do Nilton Antônio Faleiro, que ele entrou depois de mim, né? E eu já conhecia, porque a família da minha mãe é de Piracanjuba, então ele cresceu comigo, a gente cresceu junto no SESI. Aprendi muito com alguns colegas, como a Tânia, que vocês entrevistaram, com o Dr. Mozart, que foi superintendente, com a Dídima, a Dídima, o Dr. Mozart e a Dona Beth, que me fizeram estudar. O Dr. Gustavo falou, olha, você tem a Vilma Tolentino. Então essas pessoas me mostraram e me ensinaram o caminho. A Vilma eu aprendi muito na área da contabilidade, a Dona Beth na área de recursos humanos. Então, sempre que tinha oportunidade, Dr. Mozart na área de legislação trabalhista, que ele sempre me orientava para fazer curso de legislação trabalhista. Essas pessoas que passaram por mim como para dar minha sequência no meu profissionalismo. Hoje, o Dr. Paulo, acho o Dr. Paulo uma pessoa que me ensinou a ter uma postura. Eu sou muito brincalhona e tudo. Depois de um tempo, a gente foi mais profissional. A gente não brinca muito no serviço, assim, de fazer alguma piadinha, a gente tem uma postura diferente. Até porque nós fazemos parte de um grau de hierarquia que não podemos estar brincando muito, né? Que o SESI, fui crescendo no SESI, a gente é uma família. Eu falo que o SESI é a minha segunda família, porque eu trabalhava só 6 horas, eu tive tempo até de acompanhar a educação dos meus filhos. E tudo que eu tenho hoje em cursos de relações humanas, isso tudo ajuda até na educação dos filhos. E eu sempre tive, e depois que eu passei a 8 horas, eu soube até administrar melhor o meu tempo em relação a esse trabalho que a gente faz, né? O doutor Aquino foi meu padrinho de casamento. Então, sempre convivi muito com ele. A Sueli, uma pessoa fantástica, filha dele, que trabalhava no recurso humano, e aprendi muito com ela, até com a Sulamita, que muitas vezes estava dando orientações para a gente, entendeu? A gente tinha essa convivência, porque era menor. Quando eu entrei no SESI,
O SESI tinha 300 e poucos funcionários. Então a gente conhecia todo mundo. Que no Ferreira Pacheco conhecia o seu Raul muito tempo, que ele que orientava, a gente conhecia as características das pessoas, né? O Baldo, que era da Canaã, entendeu? Então, assim, tive esse relacionamento e fui aprendendo um pouco com o Valdir, que na questão de critério, o Valdir era uma pessoa muito criteriosa no ensinar, no observar o que estava estragado, o que não estava. Carteira, olha, gente, tinha uma regra, todo julho tinha de arrumar as carteiras que estão quebradas. Então tem todo esse aparato, sempre aprendi muito com todo mundo. Que deixou mais saudade? Os cursos que eu fazia. Então, eu aprendi que o mundo é de conhecimento mesmo. Quem está numa área de trabalho tem sempre de estar aperfeiçoando, melhorando e aprendendo as mudanças. Porque eu vi o SESI mudar, assim, muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo. O SESI mudou fachada, cor, que muitas vezes Campinas, por exemplo, era longe, todo mundo achava difícil chegar em Campinas, né? E era muito escuro, tudo lá era muito fechado e hoje é uma coisa mais aberta. Eu acho que eu aprendi muito que vai me deixar saudade, mas um aprendizado é que a gente tem de mudar sempre. Olha, eu acho fantástico. Acho que eu, quando estava no Planalto, o que eu pude juntar de trabalho lá, de fotografia, para fazer uma memória e uma história, porque quem não tem história não tem memória. Então, acho fantástico, acho que a gente até demorou muito para fazer isso, a gente podia ter resgatado pessoas que já faleceram, que sabiam muito da história do SESI, e eu vejo um crescimento nisso e vai ficar para sempre, né? Como que foi? Porque muita gente, em Campinas a gente teve uma professora que fez um mestrado em cima disso e a gente descobriu algumas coisas do João Pompini Mascarenhas. Ele inclusive teve um neto que trabalhava no Senai, sabe? E assim, a gente foi descobrindo isso, eu acho que isso é importantíssimo. Acho que o máximo que a gente puder, se vocês puderem tirar das pessoas, para ter realmente uma história que precisa. Quem não tem memória, história, não tem nada não vai ficar nada, né, para contar. Eu falo que eu vou escrever um livro quando eu sair, porque quem trabalha na educação descobre várias coisas e assim, educação muda toda hora, todo dia tem um acontecimento. Entendeu? Eu falo que eu vou escrever as histórias que tem, como a gente trabalha com educação conveniada com o governo do estado, então a gente trabalha com um nível de cultura mais baixo, pais que querem dar o melhor do filho. Então, assim, a gente tem muita história. Eu falo que eu vou escrever um livro da minha história. Olha, que eu vejo que teve algumas importâncias, assim, que nós formamos algumas pessoas que estão aí no mercado, né? O Dante, do lazer, que todo mundo conhece. Eu tenho um engenheiro que fez uma reforma no SESI, que estudou no SESI. Então, a gente resgatar essas pessoas. Eu acho que tudo que acontece numa unidade de 50 anos, 60 anos, acho que todo dia tudo é muito importante. Eu vejo nesse sentido.